Se você está tentando vencer esse pecado há muito tempo e sente que nunca consegue, talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisava ouvir. Hoje vamos falar de forma clara e direta sobre pornografia e masturbação. Sem julgamento, mas com verdade. A ideia aqui é ajudar você a entender o que está por trás dessa luta e como é possível superá-la. Olá pessoal, aqui é o Brian e eu fico muito feliz por você estar aqui. Muita gente se pergunta, inclusive eu me perguntei por muito tempo, o que eu precisava fazer para vencer as tentações carnais. E essa dúvida é mais comum do que parece. Muitas pessoas enfrentam essa batalha em silêncio, com vergonha de falar sobre o assunto, e é até um tabu hoje em dia, né? Mas a verdade é que você não está sozinho. Eu raramente conheci alguém que nunca tenha enfrentado dificuldade nessas áreas. Alguns lutam mais com a pornografia, outros masturbação e muitos com os dois problemas. Isso mostra que essa luta é uma luta humana comum e não é um problema exclusivo só seu. Antes de falar sobre como vencer, precisamos entender primeiramente por que isso é considerado pecado na Bíblia. A Bíblia fala sobre imoralidade sexual, o que significa qualquer prática sexual fora do padrão que Deus estabeleceu. Segundo esses ensinamentos, o sexo foi criado para acontecer dentro do casamento, entre o homem e a mulher, como forma de união e também para formar uma família. Ou seja, o casal faz sexo para a conexão deles e serem mais felizes. Deus fez o sexo para que o casal pudesse se conectar ainda mais através do prazer, e também o sexo serve para prolongar a descendência, né? Nascer novas crianças. Tudo que está fora desse contexto, né, dessas duas coisas, é visto como desvio desse propósito. A pornografia é prejudicial e eu nem preciso falar por quê, né? Ela acaba mudando a forma como as pessoas enxergam os outros, transformando pessoas em objetos. Além disso, pode se tornar um vício, afetando o cérebro, coisas comprovadas cientificamente, e muito mais os seus relacionamentos, seja o seu namorado, sua namorada, que você vai ser um pervertido, que você vai pensar em besteira e vai ver seu parceiro só como carne, e ao invés de ser empático e dar amor a ele, você vai querer só comer ele. Assim como amizades e vida social, porque você vai começar a conversar com a mulher, você já vai começar a ficar imaginando vários cenários, vai começar a imaginar você comendo ela, ao invés de querer se tornar um amigo primeiro, ou talvez conversar, ou talvez criar uma relação. Já o autoprazer, né, ele é entendido nessa visão como uma prática individual, fora do propósito do casamento e geralmente ligado a pensamentos e desejos. Aí as pessoas perguntam, mas por que a masturbação é pecado, sendo que eu não estou fazendo mal a ninguém, sendo que sou só eu no meu quarto, no banheiro, só eu e minha linda mão? Porque, meu cara, você nunca vai bater uma pensando na parede, você nunca vai bater uma pensando na mochila que você usa para ir para a faculdade. Você sempre vai bater uma pensando naquela garota, pensando naquele rapaz. E aí a Bíblia já fala que o que faz mal pra gente não é apenas cometer o ato de adultério em si, mas apenas o olhar e desejar o próximo já é um ato de pecado. Homens, inclusive, você tá andando na rua, vê uma mulher, começa a meter o zoião, isso é pecado, tá? Mas aqui tá um ponto muito importante. As pessoas não fazem isso tudo simplesmente porque querem errar. Elas fazem isso porque dá prazer. E existe uma liberação de dopamina alta no cérebro que gera uma sensação forte e rápida de satisfação. Você faz isso não porque você quer errar, você quer parar de fazer isso, só que você não consegue porque o seu cérebro já entendeu e você mesmo já entendeu que todas as vezes que você faz isso, você sente um êxtase, você sente um alto prazer, você fica feliz da vida, é aquela sensação perfeita e maravilhosa. Mas, meu caro, o pecado oferece justamente o prazer. O problema é que esse prazer dura pouco e depois vem a culpa, o vazio, o arrependimento, o distanciamento de Deus. O teólogo John Piper ensina algo bem interessante, cara. Só é possível vencer um prazer quando encontramos um prazer maior do que ele. Esse é o segredo que muita gente não entende. Não adianta apenas tentar parar com o pecado, é preciso substituir ele, não por outro pecado, tá? Mas por algo que dê mais prazer. Ora, Brian, o que dá mais prazer do que o sexo? O que dá mais prazer do que sair o leitão lá? Eu sei, poucas coisas se comparam com isso e que dão mais prazer que isso. Porém, no início vai ser difícil mesmo você fazer uma troca. Vou deixar de bater para ler um livro. É lógico que vai ser difícil no começo, só que você vai ter que passar pela fase do processo. A fase que você vai ter que sofrer um pouquinho nos dias iniciais lá, para depois o seu cérebro começar a entender que a vida não é só sexo, que a vida não é só gozar, que a vida não é só fazer essas coisas. Depois de uns dias, seu cérebro vai começar a entender
que tem coisas mais interessantes para fazer, que ler um livro é da hora, que sair com a sua namorada para conversar e assistir um filme sem ver, fazer nada impuro é legal também, que assistir aquela série, que escrever escrever seus pensamentos, isso também é interessante. Toda vez que o pecado vier, que esse desejo vier, você não tem que tentar fugir dele, você tem que preencher esse espaço que vai ficar solto com outra atividade que você goste, no caso, e que também seja correto diante de Deus. E você talvez nem precise de gostar, às vezes você vai vir o pecado, a tentação, igual eu já fiz, vai vir a tentação, e ao invés de você fazer uma coisa, você vai lá e ora, clamando a Deus para que aquilo passe. Pense em alguém que come por ansiedade. A comida dá prazer imediato. Para mudar essa pessoa, ela precisa encontrar outra fonte de satisfação, como exercícios físicos, que também liberam hormônios do bem-estar. Ela troca um prazer prejudicial por um prazer saudável. Na vida espiritual vai acontecer da mesma forma. O único prazer, mais do que o prazer do pecado, é o prazer de estar perto de Deus. É o prazer da santidade. E santidade não significa parecer religioso, agir como se fosse melhor que os outros, andar com a Bíblia debaixo do braço, ou falar que você é da denominação X, Y, Z. Ser santo e viver em santidade significa se afastar do mundo e se aproximar mais de Deus. Existe uma grande diferença entre esses dois prazeres. O prazer do pecado é rápido, intenso, maravilhoso, mas logo acaba e deixa um peso no seu coração. Já o prazer da santidade, de início, ele não é tão bom. Tem até um versículo da Bíblia que eu não me lembro agora exatamente qual é, mas fala que toda disciplina, de início, parece que é pranto, parece que é doloroso, é difícil, mas no fim você percebe que valeu a pena, que compensou. Então o prazer da santidade, ele cresce aos poucos, ele traz paz, leveza e tranquilidade. A pessoa começa a ter mais controle sobre si mesma, mais paciência e mais amor pelas pessoas. Certa vez, lá em Mateus 5:8, Jesus disse: "Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus." Isso significa que quando o coração está limpo, conseguimos perceber melhor a presença de Deus na nossa vida, conseguimos ouvir mais Ele. Um exemplo bem conhecido aí, não sei se você conhece, né? Se é da sua época, bem que eu não sou tão velho assim também, mas enfim, é o exemplo do Rodolfo Abrantes, que é um ex-vocalista da banda Raimundos. Depois da conversão dele, ele deixou a antiga vida para trás, e o que fez essa mudança ser definitiva? Ele encontrou algo que dava mais satisfação para ele do que o seu estilo de vida anterior. Mas como começar essa mudança? A Bíblia diz em Tiago 4:8: "Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês." Ou seja, tudo começa com uma decisão. Você precisa decidir. É preciso dar o primeiro passo. Na prática, isso pode significar evitar gatilhos, mudar hábitos, filtrar o que você consome na internet, buscar conteúdos que fortaleçam sua fé, separar tempo para oração e leitura da Bíblia. Pequenas atitudes diárias fazem grande diferença no final. Com o tempo, você começa a perceber que a paz e a presença de Deus são muito mais valiosas do que alguns minutos de prazer passageiro. A luta pode não acabar de um dia para o outro, mas ela se torna mais leve quando existe algo maior ocupando o seu coração. Se for necessário, também é válido buscar ajuda profissional ou falar com alguém, algum amigo, alguma pessoa próxima que esteja na mesma fé. Encontrar alguém para que vocês também possam caminhar juntos. A verdadeira mudança acontece quando você troca um prazer momentâneo por uma alegria mais profunda e duradoura, entendeu? Que é a sua conexão com Deus. E isso é super possível. Eu vou começar a trazer vários vídeos aqui no canal falando sobre mais esse assunto, como eu venci isso, como isso não está mais no meu cotidiano, na minha vida. Mas se você não quiser aguardar e se você quiser um guia prático, um guia rápido para que você já possa sair agora praticando e entendendo o que fazer para finalmente parar de pecar e se tornar um cara imparável, se tornar aquele cara que Deus te fez para você ser, eu tenho um presente para você, vou te entregar aqui agora. E eu acredito que você vai ficar muito feliz, porque não há nada pior do que acabar vendo quem a gente poderia ser e a gente não está se tornando esse cara. A gente está sabotando a máquina que Deus fez para a gente ser, simplesmente porque a gente não consegue controlar o raio da nossa mão, a gente não consegue controlar os nossos olhos. Isso é uma desgraça, meu. Isso é uma desgraça, porque você sabe que você tem potencial para ser um foguete e você está sendo uma bonequinha velha que não consegue controlar nem a si próprio. Quem vai dizer que você vai conseguir construir uma vida top se você não consegue nem controlar a sua própria mão? Se você deseja um guia prático onde eu te pego na mão e te passo várias dicas, um processo gigantesco para você finalmente dessexualizar a sua cabeça e se firmar nos caminhos de Deus,
e vencer a pornografia, a masturbação, eu tenho um guia completo aqui na descrição, onde você pode comprar e adquirir ele, tá bom? Tá bem barato, preço de banana por apenas R$19,90, se não me engano, ele tá lá, dá pra você dividir, se não me engano, em algumas vezes que dá R$5. Imagina, pô, você vai conseguir dividir por R$5, aí tá difícil. E aí, se você quiser, adquire ele lá, ou entre em contato comigo pelo Instagram também, pessoal, que também vai estar aqui na descrição, e vamos conversar, meu caro. Eu tô aqui contigo, parei um tempo de fazer vídeos aqui no canal, porque teve muitas mudanças na minha vida, mudança de cidade, mudança de projetos, uma bagunça e coisas boas e coisas ruins, mas eu finalmente estou aqui focado para começar a trazer conteúdos de valor para vocês e fazer isso acontecer. Meu nome é Brian Fernandes, e essa foi a minha mensagem. Valeu, meu caro. Fica com Deus. Até a próxima. Te vejo aí no e-book? Espero que sim. Nós.